Boa noite a todos. Prazer estar aqui novamente com vocês, fazendo esse comentário. Nessa introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec faz uma proposta, né, do que se antevia que iria acontecer quando ele fala dessa aliança entre a ciência e a religião. Essas duas forças, a ciência e a religião, elas sempre caminharam às turras, né? Sempre caminharam de modo paralelo, mas nunca se encontraram e quase nunca atuaram juntas. Nessa introdução, ele propõe essas duas forças como duas alavancas, né, na inteligência, responsáveis pela evolução da inteligência humana. Onde uma, a ciência, ela é responsável por revelar as leis do mundo material, e a outra responsável por revelar as leis do mundo moral. É tão enraizado, ou era, né, naquele momento, há 150 anos atrás, tão enraizada essa diferença entre as duas, né, que ele fala da aliança e trata da separação dessas duas forças. Mas a proposta é de uma aliança e de uma sobreposição da ciência e da religião em prol do progresso da humanidade. Essas duas forças, elas são tão poderosas que elas são e foram capazes de criar impérios, de destruir impérios, né, de dar tamanho poder àqueles que as detinham, que essas pessoas subjugavam outros grupos, outras nações, aqueles que as detinham. Essas forças foram responsáveis não só pela inteligência, né, pela evolução da inteligência humana, mas pela condução do próprio progresso. Quando essas forças se impõem, né, e traçam um rumo de mudança no mundo, elas são tão poderosas que, via de regra, elas conseguem fazer essa modificação de rumo e conseguem levar a humanidade, via de regra, para uma evolução. Às vezes com um passo atrás, né, porque essa mesma força criadora, capaz de criar progresso, é também capaz de criar guerras, né, capaz de criar mortes, capaz de criar bombas terríveis, né, usar a tecnologia para situações em que, em determinado momento, retardam o progresso. A gente sabe que essas situações são necessárias e que, num momento desse, usando uma força divina, porque as duas são divinas, de modo errado, a gente imagina que é um retrocesso, mas, na verdade, esse retrocesso serve até de um impulso, né, para que o progresso ocorra de modo mais rápido, né, na sequência daquele mal que ela causou. Muito bem, ele trata também nessa introdução de dizer que essas duas leis, por serem leis que vêm da mesma fonte, da fonte divina, elas não podem ser diferentes. Elas têm que ser iguais. Se elas forem diferentes, uma das duas estão erradas. E talvez aí esteja a razão dessa incompatibilidade toda. Sempre que uma contradiz a outra, é na colocação de dizer, você está errada. Mas a gente tem que entender que não necessariamente a descoberta de um novo fato faz com que aquele fato anterior esteja errado na sua essência. Às vezes aquele fato, no momento em que ele foi trazido, era o que dava para a evolução daquele momento suportar. E com o amadurecimento, naquela linha de raciocínio, você encontra outras formas, outras situações e condição de dar um próximo passo. O que acontece? Por que elas são, então, tão incompatíveis? Ele fala para nós ali a respeito do excesso de exclusivismo com que se tratam essas duas forças. Como elas são forças muito poderosas, essas forças aliadas ao ego humano, que é um sentimento nato em nós, talvez o mais difícil de nós controlarmos, quando nós nos deparamos com o poder dessa força e com o poder dessa descoberta, né, a gente usa desse exclusivismo. A minha ideia está certa, portanto a outra eu dizia que estava errada, não quero dar nem espaço para a compreensão do porquê que ela está errada. Não quero nem fazer uma outra interpretação, um complemento, que é a proposta, né, que uma complemente a outra. Mas esse exclusivismo, aliado ao egoísmo, aliado à sede de poder do ser humano, faz com que
não se tenha essa boa vontade de criar um complemento entre uma e outra. A gente vê os cientistas, nos seus descobrimentos, tentando reproduzir Deus. Então eles acham que são deuses. Os religiosos, por sua vez, eles se acham eleitos, detentores da palavra de Deus, com o aval de Deus. Então aí eles se tornam incompatíveis. Porque um se acha Deus, e o outro se acha advogado de Deus, e eleito, e diferente. Então essas coisas ficam quase que como água e óleo, não conseguem se juntar ali. E desse conflito, normalmente, se origina a intolerância e a incredulidade. Um descaracteriza o outro. Olha, nada que vem da religião é tido como sério, no caso da ciência. E a religião, quando domina, ela tenta impedir a ciência por ver na ciência o medo de destruição daquelas crenças que ela prega. Por acreditar ser verdadeiro. Eles foram eleitos, não podem estar errados. Receberam de Deus aquela mensagem. Então relutam. Então esse conflito aí gera uma guerra de ideias. A gente viu vários exemplos ao longo da humanidade dessa guerra de ideias. Um exemplo bem marcante foi quando, na época da Idade Média, quando Galileu Galilei teve que se retratar perante o tribunal da Santa Inquisição, da descoberta que ele havia feito de que a Terra girava sobre o seu eixo e sobre o Sol. E isso ia frontalmente contra a ideia religiosa da época de que a Terra era o centro do universo. E ele, para escapar daquela intolerância que fatalmente o conduziria para a fogueira, ele vai lá e se retrata. Ele diz que ele está errado, mesmo tendo plena certeza que estava certo. Por outro lado, a ciência passa uma boa parte do tempo tentando descobrir a criação, tentando desvendar a criação. E a cada passo que ela dá, ela decreta a morte de Deus. Quase todo ano, a cada 2 anos, você vê um livro lá, a morte de Deus. Deus não sei o quê. Cada descoberta que eles fazem. E na verdade, eles fazem essas descobertas, e daí 2, 3 anos, eles percebem que aquilo não é a verdade absoluta, que tem alguma coisa por trás, e aí aparece a figura de Deus de novo. E aí eles vão, batalham, dão mais um passo. Agora sim nós vamos conseguir explicar tudo. E daí a pouco, novamente. E o mesmo se dá na religião. Recebe-se uma orientação espiritual de alguma forma, compatível com aquele grau de evolução do momento em que é recebida a mensagem, toma-se essa mensagem por verdade, senta em cima dessa verdade e não aceita nenhum tipo de evolução. Por essa arrogância, por esse exclusivismo. Na verdade, os dois estão errados. E aí é que é a proposta da aliança feita no Evangelho segundo o Espiritismo. Aquele momento propiciava isso, propiciava que se propusesse essa aliança. Porque Kardec via que os dois estavam errados. Aquele momento dava para notar que nenhum nem outro tinha a exclusividade da razão total. Porque nós, na nossa condição evolutiva, nós podemos ver apenas um fragmento, apenas um pequeno pedaço daquilo que é a verdade, daquilo que é o universo. Tanto na questão científica quanto na questão religiosa. Nós vamos explorar um pouquinho isso mais aqui nesse comentário. No começo do século XIX, ali, próximo do momento em que Kardec escreve o Evangelho, estava vivendo um momento muito interessante, a Europa principalmente, com várias descobertas científicas ali, e vários movimentos sociais, vários movimentos filosóficos, e um desses movimentos era o positivismo, de Augusto Comte. E ele falava, uma das coisas que ele apregoava lá, era que o conhecimento humano passava por 3 estágios. O estágio religioso, o estágio filosófico e o estágio científico. Então ele definia a evolução da humanidade em cima dessas 3 fases. Ele dizia que na fase religiosa, os fenômenos eles eram explicados através de causas sobrenaturais. Essa na época religiosa. Na época filosófica, eles eram explicados através de causas racionais. E no científico, eles seriam explicados e eram explicados através por meio das leis naturais, das descobertas das leis naturais.
Então ele dividiu a evolução humana, como se nós, seres humanos, tivéssemos feito a primeira parte dela só na questão religiosa, acreditando em tudo que era sobrenatural, depois tivéssemos passado por uma fase de raciocínio filosófico, onde a gente tentava raciocinar como as coisas funcionavam, e que tínhamos chegado finalmente na fase da ciência, onde a ciência dominaria e a ciência esclareceria todas as leis, todos os mistérios, todos os fenômenos, a partir do fato de desvendar essas leis naturais. Nós podemos ver isso aí de outra forma, né? Na verdade, a gente vê que o progresso da humanidade sempre contou com essas duas forças caminhando paralelamente, a ciência e a religião, desde os primórdios, porque faz parte da nossa evolução. São as duas asas, né? É a asa da sabedoria, da inteligência, da ciência, e do outro lado a asa da moral, a asa do amor, a asa da espiritualidade. E não haveria como o ser humano desenvolver só uma asa para depois desenvolver a outra, né? Então é meio que um balanço, como uma ave, né? Não dá para uma ave bater uma asa só. Se ela bater uma asa só, ela vai entrar em parafuso e cair. Tem que bater as duas. Por mais que uma esteja cansada, que uma esteja machucada, vai bater mais ou menos, mas ele tem que bater as duas. E assim foi na nossa evolução, né? Nós fomos lá batendo as duas asas, tinha hora que uma se sobrepunha à outra, né? Então sempre em paralelo ali. Aí, num determinado ponto ali desse estudo da noite, tem uma frase que eu achei bastante interessante, que ele coloca ali o seguinte, ó: são chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber o seu complemento, em que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes dos ensinos deve ser levantado. Então ali, muito bem, já coloca, existia um véu sobre os ensinos, e esse véu fora colocado ali intencionalmente, e ele agora estava no momento de ser levantado, para que houvesse um complemento dos ensinamentos do Cristo. E aí a gente para pensar, né? Poxa, mas como são difíceis as coisas, né? Como é difícil a gente evoluir. Por que Deus não faz assim, né? Por que Deus não faz igual o governo federal, né? Quando quer contar alguma conversa furada para nós, vai lá às 8 horas da noite na Globo, abre o canal lá, toca aquela musiquinha e esclarece, né? Por que Deus não faz isso, né? Por que não dá uma mensagem mais clara? Meu, é assim que você tem que fazer, né? Por que não chega e aponta para nós? E aí, pensando nisso, eu falei, poxa, mas é que, de fato, a ignorância da gente nos impede de ver as coisas com mais clareza, né? Nós tivemos, só para falar em nós aqui, no nosso caso, de ocidentais, 3 revelações. Nós estamos vivendo a terceira revelação, né, que é o advento do Espírito da Verdade, do Consolador, do Espiritismo, né? Nós tivemos 3 grandes revelações. E se nós analisarmos essas 3 revelações, nós vamos ver exatamente o movimento da evolução da humanidade segundo esses 2 princípios, essas 2 forças ou alavancas que são citadas aí na mensagem de hoje. Se nós voltarmos aí a mais ou menos 3.400 anos no tempo, e nós fomos lá para o Egito, nós vamos encontrar ali o povo hebreu. Aquele povo que naquele momento vivia sob jugo dos egípcios, aquele povo escravizado, era uma das 4 raças que viera de Capela, com o intuito de concluir o seu aprimoramento espiritual e, em contrapartida, nos auxiliar na nossa evolução. Eles estavam ali sob jugo dos egípcios, que também eram um desses outros povos que havia vindo de Capela, mas com uma diferença crucial, né? Os egípcios eram um povo que, naquele momento, estavam sob domínio da ciência, vamos dizer assim, né? Era um povo altamente evoluído tecnologicamente, cientificamente, né? E essa evolução fazia com que eles tivessem força, inclusive, para escravizar outros povos, né? Para cumprir com os seus desejos e com as suas ideias. Então esse era um povo, o povo hebreu, subjugado naquele momento por um outro povo que dominava a ciência, que dominava a tecnologia. E esse povo era detentor de 2 coisas. A primeira, de um orgulho de raça tremendo. Eles já vieram com esse orgulho de lá de Capela, esse agrupamento de espíritos, né? Eles não se misturavam, como até hoje relutam em se misturar. Um orgulho profundo da raça deles. E isso tem uma razão. Eles eram
detentores de um dos maiores tesouros da humanidade, que era o monoteísmo. Eles traziam consigo aquele tesouro. E essa unidade de raça, às vezes até, era uma carapaça para que eles conseguissem conduzir aquele tesouro. E esse povo ali, né, oprimido naquele momento, aguardava a vinda de um Messias, de um libertador. O Deus de Abraão havia prometido que viria um libertador. E surge Moisés. A gente encurta um pouco essa história, porque se for contar, o último filme demorou umas 4, 5 horas, né? Acho que a gente não tem esse tempo não, né, Valentim? Mas quem quiser ver, veja lá o Charlton Heston, né? Nos 10 mandamentos. Então surge Moisés, e Moisés, com toda aquela história, né, da perseguição das crianças hebreias, quando o faraó descobre que tinha uma profecia de vir ali um libertador, ele manda sacrificar as crianças, e a mãe de Moisés o coloca num cesto, põe no rio. Ele é encontrado por uma familiar do faraó egípcio, é tido e criado juntamente com o faraó. Quando adulto, se descobre hebreu, se entra em profunda compaixão por aquele povo que sofria tanto, que era oprimido. Um determinado momento da sua vida, se encontra um soldado maltratando um hebreu, numa luta mata esse soldado e vai para o exílio. Lá no exílio, Moisés, no Monte Sinai, vê pela primeira vez uma árvore pegando fogo e fica horrorizado porque aquele fogo não consumia a árvore. E na verdade era Deus, né, informando a ele da sua missão, né, dizendo para ele: eu sou o Deus de Abraão. Então Deus veio falar diretamente com Moisés. E a gente acha que não tinha Jornal Nacional naquela época, né? Foi só para um, né? Mas foi. Então, ele ali descobre a sua missão, volta para o Egito, e depois de toda aquela série de acontecimentos que vocês vão ver lá no filme, né, aqueles que tiverem disposição para ver, ele consegue libertar o povo egípcio. Então eles saem do Egito, né, levam consigo aquele tesouro maravilhoso que era o monoteísmo, e de posse desse tesouro vão para o deserto. Ali vão caminhar longos 40 anos. Né? E era um povo que vivia numa desordem cívica naquele momento. Povo escravizado por muitos e muitos anos, né, vivendo naquela civilização politeísta. Né? Então saem ali sem uma estrutura cívica que desse condições para que eles continuassem o seu caminho. Então, novamente no Monte Sinai, Moisés sobe o monte e recebe ali o Pentateuco, os 10 mandamentos, novamente diretamente de Deus. E ali nos 10 mandamentos, ele trata de um conjunto de leis divinas, portanto universais, e outro conjunto de leis cívicas, portanto transitórias. E de posse dessas leis, ele conduz esse povo até encontrarem a terra prometida. Esse Deus que se apresenta ali para Moisés naquele momento, ele era um Deus diferente do Deus que a gente conhece hoje. Ele era um Deus possível naquela época, para aquele povo. Né? Então ele era um Deus disciplinador, um Deus carregado de características humanas. Ira, vingança, né? Ódio, força. Então, essas leis desse primeiro Deus que se apresentou ali, eram leis muito rígidas. Então era um Deus a ser temido. Eram leis a serem cumpridas por temor e não por amor. Mas muito bem. Então eles caminham esses 40 anos. E, nesse momento, aquele povo, a partir dali, ele passa a ser conduzido por essa outra asa. Por essas leis religiosas. Então eles vinham sob o jugo da ciência e ali começam a desenvolver esse outro lado. O domínio da religião. Então a ciência baixa um pouco o seu poder sobre eles e a religião aumenta. 1500 anos depois, nós vamos ver a segunda revelação. Nós vamos encontrar de novo esse mesmo povo, novamente subjugado por outra raça, né? Agora os romanos, que novamente tinham tido uma enorme evolução no campo científico, tecnológico. E esse império romano, que dominou praticamente todo o mundo conhecido daquela época, com as suas estradas, com seus aquedutos, com as suas armas, com as suas estratégias, com o seu exército, era um povo que dominava a ciência. Então era mais uma fase em que a ciência controlava os rumos da humanidade.
esse povo, de novo, em desordem social, sob o jugo dos romanos, eles esperavam também um Messias, que havia sido alardeado ao longo do tempo pelos profetas. Só que eles esperavam um Messias que fosse conduzi-los ao lugar que eles gostariam, né? Que eles acreditavam ser o povo eleito, o povo de Deus. Até pela missão que eles tiveram, né? De trazer esse tesouro tão importante que era o monoteísmo. Mas eles queriam também dominar o mundo como raça, porque se achavam, né, a raça eleita. Então esperavam um Deus da linhagem de Abraão que viesse e que expulsasse os romanos, que subjugasse os romanos e que invertesse os papéis. E eis que surge a segunda revelação com Jesus. Né? Nada mais manso, nada mais antagônico do que eles esperavam que Jesus. Uma criatura simples, humilde, vindo da Galileia, sem um travesseiro para colocar a cabeça. Só que Jesus trazia consigo um alicerce moral, um alicerce espiritual, tamanho que foi incontestável a sua força. Trouxe para eles, para desespero deles, uma linguagem de perdão, uma linguagem de paz. Reduz a lei de Moisés, ele vem e diz o seguinte: eu não vim para mudar a lei, eu vim para cumpri-la. Mas ele reduz a lei quando ele diz que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ele enfatiza, aí está todas as leis e todos os profetas. Então ele reduz essa lei, para desespero daquele povo, né? Que naquele momento não conseguia entender a grandeza dessa mensagem. Pouco antes de partir, Jesus coloca para nós uma nova esperança, dizendo que naquele momento ele tinha muito a nos dizer, mas que nós não poderíamos suportar naquele momento. Mas que posteriormente ele mandaria um Consolador, e que esse Consolador iria fazer os esclarecimentos necessários, levantar esse véu. Muito bem, 1850 anos se passaram até chegar a esse Consolador. E durante esses 1850 anos, quem deu as cartas novamente foi a religião. A mensagem do Cristo se espalhou por todo o mundo conhecido, com a ajuda do Império Romano, que era aquele que subjugava o mundo. A mensagem do Cristo conquista o Império Romano por vias que deveriam ser aquelas mesmo, muitas vezes até por uma questão do poder que ela trazia, menos do que da mensagem, mas era necessário que ela se espalhasse. Então ela se espalha, é organizada através da Igreja Católica, e a Igreja Católica passa praticamente a dominar o mundo. 500 anos depois surge uma nova força religiosa, através de Maomé, que cria o islamismo, polariza-se com o cristianismo, mas são duas forças religiosas praticamente conduzindo o mundo por 1850 anos. Durante 1000 anos, essas duas forças colocam o mundo na Idade das Trevas, que é a Idade Média, uma idade recheada de guerras, com poucas evoluções científicas e tecnológicas. Então é a religião, ainda que por vias tortas, dominando, o mundo. Então nós vemos essa alternância. 1850 anos depois, o mundo começa a mudar novamente. Começa a religião perder força, porque o ser humano começa a ter novas ideias, a se abrir para essas ideias. Então vem a Revolução Francesa, vem a Revolução Industrial, vem um tremendo avanço tecnológico com descobertas em todas as áreas. Começam os descobrimentos, as navegações, o mundo muda. Aquele ser humano que agora pensava não aceitava mais a religião do jeito que ela era. Então estava preparado o terreno para uma nova mudança. Nesse momento surge com o positivismo o ápice do materialismo. Novamente aí eles queriam matar Deus mesmo. Vamos tirar isso que tanto mal nos fez, vamos tirar isso de cena. Nós somos autossuficientes. Nós somos capazes de conduzir o nosso destino. Mas Deus tinha outros planos. Como Jesus tinha colocado, no momento correto nós vamos levantar esse véu, nós vamos mandar o Consolador prometido. E é nesse ambiente que chega o Consolador prometido. É nesse ambiente que explodem as manifestações espirituais por todo o globo. E é interessante, a gente fala assim hoje, A gente fala, poxa, hoje com a internet, nós descobrimos a internet, nós
com a internet acontece uma notícia aqui, o mundo inteiro fica sabendo no outro minuto. É fácil aqui, o Antônio Carlos está gravando aqui esse comentário nosso. Se alguém estiver lá no Japão e tiver acessado, está vendo e tudo mais. Tá bom, naquele momento aconteceu isso. No momento da terceira revelação, as mesmas mensagens, as mesmas aparições, as mesmas mesas girantes, os mesmos barulhos, as mesmas comunicações aconteceram no mundo inteiro. Era um prenúncio do que seria depois o mundo em que nós vivemos hoje, né, com a internet. Primeira manifestação mundial antes da descoberta da televisão via satélite. E nesse momento, o planeta se via numa situação de muito avanço tecnológico, muito avanço filosófico, e frente a frente com essa manifestação sobrenatural, que começa aí a falar de Deus, começa a falar de Jesus, surge uma nova interpretação do Evangelho, e esse povo agora amadurecido, filosoficamente, cientificamente, não podia ignorar essas manifestações. E aí surgem os cientistas a vasculharem esse novo fenômeno. E não tem como vasculhar esse fenômeno sem chegar próximo de Deus. Não tem como vasculhar esse fenômeno sem chegar próximo da espiritualidade, próximo da religiosidade. Aí surgem vários pesquisadores espíritas, entre eles o mais famoso Allan Kardec, que foi o responsável pela codificação, mas tem o Crookes, o Ernesto Bozano, Gabriel Delany, Camille Flammarion, entre tantos outros. Eram cientistas se detendo sobre esse fato. Sim, aí nós começamos a ver essa sobreposição. E essa sobreposição começa e ela vai dando os seus primeiros passos. No Brasil, nós também tivemos os nossos cientistas envolvidos com o mundo espiritual e temos até hoje. Se nós formos ver, hoje a ciência se ocupa uma parte dela de um modo muito sério, a fazer essa sobreposição, a tentar entender esses fenômenos, sem querer derrubá-los, porque sempre se tentou entender esses fenômenos, mas para derrubá-los. Para dizer aí, eu não disse que eu iria mostrar que tem uma lei natural que faz isso? Na verdade é uma lei natural. A sobrevivência do espírito após a morte é uma lei natural. É que ela sempre esteve no campo do sobrenatural, pela dificuldade que se tem de colocar isso num laboratório. E no Brasil de hoje, nós temos várias instituições muito sérias, para falar só no Brasil, estudando isso. Nós temos um departamento na ala de psiquiatria da USP chamado PROCER, que cuida do estudo. Esse PROCER significa Programa de Saúde, Espiritualidade e Religiosidade. Ele se dedica a examinar os efeitos da religião na vida das pessoas. Um dos focos de estudo deles é baseado nas cirurgias espirituais. Então, eles vão para Abadiânia, eles fazem vários estudos com bases científicas nessas cirurgias, para entender esse fenômeno, para tentar, de alguma forma, codificar esse fenômeno, trazer esse fenômeno mais próximo do que diz respeito a uma pesquisa científica. Lá em Juiz de Fora também tem um outro programa chamado NUPEG, que é o Núcleo Espiritual e Saúde, NUPS, Núcleo de Pesquisas de Espiritualidade e Saúde. Entre outras coisas, eles pesquisam as experiências de quase morte, junto com aquele americano famoso, não me lembro o nome dele agora, um médico famoso, que está estudando experiências de quase morte. Esse grupo tem um convênio com a organização desse médico americano, e eles estão fazendo esses estudos, também com o mesmo intuito. E nós temos vários outros institutos, tais como o IPAT, que é o Instituto de Pesquisa sobre Transcomunicação Instrumental, da Sônia Rinaldi, tem todo o trabalho do Hernani Guimarães, com relação a modelo organizador biológico, o perispírito. Então, agora sim é a realidade dessa ciência vinculada com a religiosidade, criando condições de se transformar numa força extremamente poderosa. Força essa que nós necessitamos nesse momento de transição pelo qual passamos. Essa força é necessária para poder mudar o planeta, tirar o planeta da condição de expiação e provas e levá-lo para a regeneração. É necessário que essas forças estejam juntas, que elas parem de dividir e comecem a multiplicar, comecem a somar, comecem a multiplicar.
E aí a gente fala, poxa, mas andamos muito, andamos pouco? Se nós formos olhar só nesse exemplo que nós demos das 3 revelações, a primeira durou 1.500 anos para amadurecer, a segunda durou 1.850 anos, nós estamos com 150 anos da terceira revelação. Então nós estamos com 10% do caminho percorrido. E a gente já consegue ver com 10% do caminho resultados práticos. Resultados práticos, resultados... órgãos que antes a gente não pensava, universidades, criarem departamentos com esse nome, dedicando-se a esses estudos, às vezes até criavam para se dedicar aos estudos, mas não tinham coragem de pôr o nome. Hoje não, abertamente põem o nome, fazem os estudos, divulgam trabalhos em revistas científicas, sem problema. Então nós estamos aí nesses 10% dessa terceira revelação, que é onde, com a junção dessas duas forças, nós vamos conseguir avançar, mais um passo na evolução e conduzir o planeta à sua transformação. Ok? Então é isso que a gente tinha preparado para hoje. Agradeço a paciência de todos. Obrigado.